Segurado especial. O segurado especial é uma categoria que eu poderia dizer que é bastante problemática. A Constituição, ela prevê aí no artigo 195, parágrafo 8º, a contribuição para a Seguridade Social em regime diferenciado para o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes. Essa contribuição ela vai incidir mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização de sua produção, e eles farão jus a benefícios nos termos da lei. Então, essa é a previsão constitucional. Então, o segurado especial ele tem previsão constitucional. A definição do segurado especial ela vai constar do artigo 11, inciso 7º da Lei 8.213, de 1991. Como segurado especial, então, é considerada a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomeração urbana ou rural próximo a ele, que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de, a linha A, produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro, outorgados, comodatário ou arrendatários, que explore 1. Agropecuária em área de até 4 módulos fiscais. 2. Seringueiro ou extrativista vegetal. B. Pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. C. Cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado do segurado que comprovadamente trabalhem com o grupo familiar respectivo. Então, esse é o segurado especial. Normalmente, na prática, o que a gente vai ver é o segurado especial que trabalha na zona rural. Então, a gente está pensando aí mais na questão da agropecuária, conforme aí a previsão, em área de até 4 módulos fiscais. Não é comum na nossa região do estado de São Paulo o caso do seringueiro ou extrativista vegetal. Existe também o pescador artesanal, esse também não é tão comum, mas às vezes a gente encontra no estado de São Paulo. E em todos esses, no caso de todos eles, o cônjuge ou companheiro e os filhos também vão entrar aí nessa categoria, eles são equiparados a esse segurado, desde que eles trabalhem no grupo familiar. Com relação à questão da atividade agropecuária, e essa atividade ela é frequentemente submetida à justiça, então existem muitos processos que estão relacionados aí à atividade agropecuária, como eu falei, é o mais comum a gente encontrar o segurado especial desse tipo. É extremamente importante aí a questão da área rural onde o segurado vai exercer suas atividades. Essa área rural, pela legislação, ela não pode ser superior a 4 módulos fiscais. Se for maior, o enquadramento correto desse trabalhador aí seria de contribuinte individual. Então, o que eu estou dizendo é que se a gente, fazendo uma análise aí mais superficial, se eu olho para uma situação e eu vejo que a pessoa tem uma área rural pequena, provavelmente vai ser um segurado especial. Agora, se a área rural ela já é uma área maior, então a gente não vai falar de segurado especial, a gente vai estar falando aí de um contribuinte individual. Então, apesar da legislação dizer aí, né, da área dos 4 módulos fiscais, a grosso modo eu consigo, olhando se a propriedade é grande ou a propriedade é pequena, eu consigo mais ou menos inferir se eu estou diante de um segurado especial ou se eu estou diante de um contribuinte
individual. Deve-se ainda, dentro dessa questão, olhar para o problema exatamente aí do módulo fiscal, né? O módulo fiscal não tem uma definição única e nacional do que seria esse módulo fiscal. Então, a legislação fala que não pode ser superior a 4 módulos fiscais, mas não tem uma definição aí do que seria uma definição nacional, né, do que seria esse módulo fiscal. Já visto que a legislação ela vai permitir que a definição seja feita pelos municípios, então, em cada município vai ter uma definição, e em hectares. Vejam ainda que, além do problema do módulo, essa atividade ela tem que ser exercida em regime de economia familiar, ou seja, é uma atividade da família, dos integrantes da família, e ainda que dentro dessa atividade haja o auxílio eventual de terceiros. Então, pode ser a família que realiza essa atividade e, eventualmente, terceiros vão ajudar. Todos os membros da família que são enumerados aí no inciso 7º são considerados segurados especiais, né, pelo fato de ser paga a contribuição para o custeio da Seguridade Social incidente sobre o produto da comercialização da produção. Então, não é só o responsável ali pela realização daquela atividade, mas todos os familiares enumerados aí no inciso 7º, eles são considerados segurados especiais. Então, o núcleo familiar ele vai ser considerado todo como segurado especial. E o exercício dessa atividade existe o quê? Né? Uma dependência mútua, existe colaboração entre esses membros aí do grupo familiar que vai exercer essa atividade, e o objetivo é garantir a subsistência e o desenvolvimento socioeconômico desse grupo. No que toca à contratação de empregados, ela, em princípio, descaracteriza o regime de economia familiar. Entretanto, a legislação ela admite o auxílio eventual de terceiros, então seria admitido que terceiros eventualmente auxiliassem. Então, eu posso imaginar que, de repente, a pessoa trabalha com frutas e, em determinado momento, precisa de muita gente para colher essas frutas. Então, durante o ano todo, a atividade ela é realizada somente pela família, mas na época da colheita precisa de bastante pessoa. Então, seria admitido o auxílio aí de terceiros. E aí, pelo decreto, o auxílio aí eventual de terceiros seria aquele que é exercido de forma ocasional, em condições de mútua colaboração, não existindo subordinação ou remuneração. Essa seria a previsão do decreto. Só que a jurisprudência, ela abranda bastante a aplicação desse conceito. Ela vai admitir a contratação eventual de mão de obra, por exemplo, como eu mencionei, durante a colheita, que seria uma época aí em que o grupo familiar não daria conta da tarefa. Então, desse modo, a contratação de empregados por prazo determinado ou de um eventual trabalhador, um safrista, ela não descaracterizaria o regime de economia familiar. Então, no regime de economia familiar, predominantemente eu teria o trabalho da família, mas em situações aí específicas, excepcionais, eu poderia ter também a contratação de alguém para auxiliar, mas isso seria excepcional. Sobre esse tema, a gente tem a súmula 41 da TNU, ela vai dizer o seguinte: a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto. Então, aqui, nessa súmula,
a gente tem a previsão de que existem aí os integrantes do núcleo familiar, mas se um deles desempenha uma atividade urbana, isso não vai implicar por si só a descaracterização do trabalho como trabalho de segurado especial. Seguindo, caracterizado o regime de economia familiar, o que vai acontecer é que todos os membros do grupo eles são considerados segurados especiais. E assim sendo, eles vão fazer jus aos benefícios previstos no artigo 39 da Lei 8.213 de 91. Esses benefícios, no caso dos segurados especiais, eles vão ser pagos no valor de um salário mínimo. Então, quando eu penso em segurado especial, eu penso num benefício que vai ser no valor de um salário mínimo. E quais benefícios eles podem receber? Eles podem receber aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e pensão por morte. O salário maternidade ele está previsto no parágrafo único do artigo 39, então no artigo 39 nós temos a previsão de todos esses benefícios e no parágrafo único desse artigo 39 existe o salário maternidade. Ainda existe o auxílio acidente, que vai ser devido ao segurado especial somente a partir da Lei 12.873 de 2013. No que eu mencionei aí, eu falei da aposentadoria por idade, só que a gente precisa atualizar isso, agora não vai ter mais essa distinção entre aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, agora passou a ter só uma aposentadoria voluntária. Então, essa definição aí vai precisar ser atualizada na legislação. Ainda vale notar que o índio, reconhecido pela FUNAI, inclusive aí o artesão que utiliza matéria-prima proveniente de extrativismo vegetal, desde que atendidos os requisitos da legislação, também vai ser considerado como segurado especial. O segurado especial, ele deve se inscrever no INSS. E aí existe a previsão do artigo 17, parágrafo 4º do plano de benefícios da Lei 8.213, que vai impor que a inscrição seja feita de tal forma que o segurado fique vinculado ao seu grupo familiar. Então, quando ele faz a inscrição, ela vai ser necessariamente vinculada ao grupo familiar. E aí, além de informações pessoais, deve ser identificada a propriedade, onde são desenvolvidas as atividades pelo grupo familiar, a que título isso, se eles residem nessa propriedade ou não. Deve ser identificada e inscrita também a pessoa responsável pelo grupo familiar. Depois nós temos a súmula 30 da TNU, que vai falar: tratando-se de demanda previdenciária, o fato do imóvel ser superior ao módulo rural não afasta por si só a qualificação de seu proprietário como segurado especial, desde que comprovado nos autos a sua exploração em regime de economia familiar. Então, essa súmula, eu tinha mencionado aí a respeito do módulo rural, essa súmula ela vai dizer que se eventualmente ultrapassa esse módulo rural, nem por isso vai deixar de ser qualificado como segurado especial. Aí eu teria que analisar o caso concreto. Na realidade, no caso concreto, na prática, o juiz ele acaba não avaliando exatamente a existência aí, como fala a súmula, do módulo rural, né? Se a área corresponde ou não à área exigida pela legislação. O juiz acaba analisando se a propriedade é grande ou não e acaba verificando mais se a atividade ali desenvolvida ela é uma atividade de economia familiar. Então, para que essas pessoas aí tenham direito a se aposentar pelas regras aí de segurado especial, é necessário que se observe tudo isso, que na prática é um pouco complicado, né, porque são muitas regras a serem respeitadas, então acaba não havendo nenhum segurado que preenche todos esses requisitos aí de forma estrita.
né, conforme a legislação exige. Vale ainda notar que, conforme a legislação anterior, esses segurados, na condição de segurado especial, eles não fazem jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, eles só fariam jus, antes aí da emenda constitucional da reforma da Previdência, eles só fariam jus à aposentadoria por idade. E para que eles pudessem se aposentar por tempo de contribuição, então seria necessário que eles realizassem contribuição, pagassem como segurados individuais ou segurados facultativos. Então, se eles quisessem aposentar por tempo de contribuição, seria necessário pagar como segurado, né, contribuinte individual ou facultativo, ou então, se eles quiserem, logicamente, se aposentar com uma renda superior ao salário mínimo, porque, como eu já mencionei, esses benefícios que são concedidos ao segurado especial, eles são no valor de um salário mínimo. Segurado facultativo. O segurado facultativo é o maior de 16 anos que se filiar ao regime geral da Previdência Social, mediante contribuição, e desde que ele não se enquadre em nenhuma das categorias do artigo 11 da Lei 8.213. Ou seja, o segurado facultativo, ele vai ser alguém que não é um segurado obrigatório, então é uma categoria por exclusão. Pela emenda constitucional 20 de 91, é proibido o exercício de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Então, o segurado facultativo, ele tem que ser maior de 16 anos. Exemplos de segurado facultativo: a dona de casa, o estudante, o síndico de condomínio, no caso aí, se ele não é remunerado, o membro do conselho tutelar, quando não estiver vinculado a qualquer regime de previdência social, o bolsista e o estagiário, o presidiário. Então, até o presidiário ele pode ser colocado como segurado facultativo. A filiação como segurado facultativo, ela só vai produzir efeito a partir da inscrição. Então, se eu quero ser segurado facultativo, eu devo me inscrever, e a filiação ela só vai ter efeito, além da necessidade da inscrição, a partir do primeiro recolhimento de contribuição. A lei, então, veda o recolhimento de contribuições relativas a competências anteriores à data da inscrição. Então, não adianta eu me inscrever e querer pagar contribuições retroativas, isso é vedado. Ainda, depois da filiação, só é possível recolher contribuições e atrasos se não tiver perdido a qualidade de segurado. Então, em resumo, se você se filiar como facultativo, você só pode pagar contribuições depois da filiação. Não é possível contribuições retroativas. E se você se filiou e começou a pagar, e depois começou a atrasar no pagamento, você só pode recolher essas contribuições em atraso se você não tiver perdido a qualidade de segurado. Então, enquanto você mantém a qualidade de segurado, você ainda pode pagar as contribuições que estiverem em atraso. Mas se você perde a qualidade de segurado, essas contribuições que estão em atraso, elas não podem mais ser pagas.